Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Nesse vídeo eu vou mostrar onde você pode começar a investir, mesmo que você tenha pouco dinheiro, já para você ir criando o hábito de investir e lá na frente você já ter toda a experiência do mercado. Eu vou passar para você 3 investimentos que você pode investir com pouco dinheiro. São investimentos seguros. Não vou falar especificamente sobre o ativos, não é esse o objetivo. São classes de investimentos que você pode aportar. Se você quiser um estudo um pouco mais aprofundado, você pode assinar a Start Grana, que lá dentro da Start Grana, o link está aqui na descrição, nós ajudamos você nesses primeiros passos. O primeiro deles, que é um que eu gosto bastante, e eu acho que o Tesouro Direto, ele é uma transição, ele funciona para aquela pessoa que sempre ficou na poupança ou que não tinha uma ideia e ainda não tem segurança de se expor na renda variável, ela vai para o Tesouro Direto. Apesar que o Tesouro Direto, ele existe alguns tipos, hoje acho que, se não me engano, nós temos 5 tipos de tesouro, cada um deles tem um fim específico, existe uma certa segurança, liquidez, até volatilidade desses ativos, mas é muito fácil você pesquisar, muito fácil você entender. Você entra no site do Tesouro Direto lá, está tudo muito bem explicado. Ele serve para quem tem pouco, é o melhor lugar para começar. O Tesouro Direto, eles eram divididos em cotas e essas cotas custavam, em média, o valor mínimo de 30 a 40 reais, e agora nós temos a partir de 5 reais. Os tesouros mais conhecidos, tem vídeo aqui no canal explicando, dá uma procurada, eu falo sobre todos os tipos de tesouro, mas os mais comuns que a gente tem é o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado. Cada um deles vai ter suas diferenças, depende do seu objetivo, do seu perfil. Você pode começar fazendo uma mistura deles, mais para uma questão você entender, você compra um título um pouco mais longo, compra um pouco mais curto, entende como é o funcionamento, o mecanismo, é bastante simples dentro da tua própria corretora ou do seu banco. É muito provável que você consiga fazer a compra do tesouro, se não você pesquisa ou entra na comunidade Granner que a gente ajuda com você indicando aonde que você pode fazer essa compra. A vantagem do Tesouro Direto é que ele tem uma boa segurança, então ele é um título público. E por ser um título público, por mais que algumas pessoas desconfiem, ele tem uma boa segurança, porque quem é o garantidor é o próprio governo. Se der algum problema, alguma zica, algum dia o governo imprime mais dinheiro e ele paga o seu título. Lógico que isso não vai acontecer, não é a forma correta de acontecer, mas é só para ilustrar que ele é um título extremamente seguro. Pode dar algum problema? Talvez, a gente nunca sabe do futuro, mas em termos de investimento é o mais seguro que a gente tem hoje no país. Ele tem uma boa liquidez, porque nós temos milhares de pessoas investindo nele, então ele garante essa liquidez para você e ele tem uma rentabilidade acima da poupança. Eu coloquei um asterisco aqui porque vai depender do tipo de título. É bem provável que dê acima, porque a poupança ela paga 70% da Selic, e se você comprar um título atrelado à Selic, ela sempre vai estar acima. Então, na teoria, ela vai te dar um retorno maior, mas tem a marcação a mercado, tem venda de título que você pode fazer antes do prazo e vir a perder dinheiro. Poupança é apenas você comprar e vender, assim como o CDB, você comprou e vendeu, você recebeu o teu dinheiro. O tesouro, você tem que ficar de olho com o valor atual quando você for fazer a venda, caso não tenha vencido o título. Ele é ideal para reserva de valor, eu coloquei aqui reserva de valor e não reserva de emergência. Para quem conhece o canal, para quem conhece a Start Grana, sabe que eu sempre digo que a reserva de emergência tem que ficar em liquidez diária, não pode ter oscilação no valor, como alguns títulos do Tesouro, eles têm a marcação a mercado. Eu não recomendo que coloque. Inclusive, recentemente nós tivemos alguns dias que o Tesouro entrou em greve, ficou bloqueado os saques, e aí a pessoa não consegue fazer o resgate. Imagina, ela tem uma emergência, ela precisa do dinheiro de uma forma instantânea naquele momento e ela não consegue fazer o resgate porque eles estão em greve. Então tudo isso tem que pesar na hora de você montar a sua reserva. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre reserva de emergência, e ele serve muito para os primeiros passos, para aquela pessoa que não sabe ainda investir, não tem segurança para ir para ações, ir para outros tipos de mercado. Ela é uma forma muito segura de você sair da poupança
e começar a investir um pouco mais, principalmente para você criar o hábito de poupar. O segundo tipo de investimento que eu gosto muito, eu recomendo demais, até tem um livro que fala muito bem sobre isso, que é O Investidor de Bom Senso. E aí, nesse livro aqui, ele mostra, em termos de números e dados históricos, ele comprova que o investidor que aporta em ETF, ele vai ter um retorno a longo prazo muito maior do que o investidor que aporta em ações, por exemplo. Para quem não faz ideia do que é ETF, tem um vídeo explicando sobre isso. Eu vou falar rapidamente o que que é. Basicamente, o ETF ele vai seguir um índice e ele vai ter algumas regras específicas. Por exemplo, o BOVA 11, que eu coloquei aqui como exemplo, que é ele replica a nossa bolsa brasileira, o IVVB 11 ele replica a bolsa americana. Ele vai pegar o índice da bolsa, que é o nosso Ibovespa, e ele vai ter uma regra que a cada 3 meses ele tem que fazer um giro de ações. Ele vai incluir e vai retirar ações conforme o próprio índice Ibovespa. Ele vai colocar o mesmo peso do índice Ibovespa. Porém, nós temos outros índices falando do Ibovespa, ele vai pegar só as ações de maior volatilidade, só as ações de menor volatilidade, só as ações que pagam dividendos. Nós temos uma gama completa de ETFs, nós temos ETFs de agro, ETF de cripto, ETF de empresas chinesas, enfim, diversos tipos de ETF que ele funciona com uma gestão passiva, não tem uma pessoa tomando decisão, não tem um gestor de um fundo. Essa é a grande diferença. Quando você compra um fundo de investimento, além de ter taxas maiores e ter toda a cadeia de pessoas e de empresas que recebem comissão por isso, e aí eles vão empurrar esse fundo para cima de você, o ETF não tem isso. Por isso que se você for falar sobre um ETF para um gestor de uma carteira, um assessor, ele vai falar mal. Por quê? Porque ele não vai receber a comissão dele. Então ele retira essa comissão, o ETF, ele vai ter uma porcentagem muito menor, em média 0,1%, 0,2%, alguns 0,5%, os de cripto é um pouquinho maior, contra 2% ao ano dos fundos. Só nisso já é uma grande diferença. Esse livro aqui, ele mostra os dados, ele fala sobre as taxas e o ganho potencial que a pessoa tem. Então, ao longo do tempo, isso faz uma boa diferença. E tem a questão da gestão passiva. Você não tem um gestor que vai ter uma opinião política, que vai tomar uma decisão de acordo com alguma coisa que ele está sentindo do mercado e você fica refém daquela pessoa. No ETF, você não fica refém de ninguém. Você montou a sua carteira ali base com ETFs e o mercado vai agir. Se caiu, vai cair na média do mercado. Se subir, vai subir na média do mercado. Mas a tendência é que você venha ter um lucro muito maior. Eu gosto de montar, eu monto nas carteiras da Start Grana, eu tenho na minha própria carteira e na minha visão é algo que realmente vale muito a pena você ter. Eu coloquei como exemplo aqui o Hash 11, ele é um ETF que ele replica um índice americano, e esse índice, eu vou colocar laranja aqui porque o Bitcoin é laranja, e ele replica esse índice, ele vai ter ali 60, 70%, não recordo o valor em Bitcoin, uns 20 a 30% em Ethereum e 10% vai ser pulverizado em outras criptos. É um passo para quem quer se expor a cripto e não quer fazer uma compra direta, ou não tem a segurança. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso. É uma forma de você entrar nesse mercado cripto, pôr um pezinho de uma forma bastante segura e com liquidez. Você vendeu 2 dias, está na tua conta o dinheiro. E isso vale para qualquer outro tipo de mercado. Você pode começar a se expor ações americanas através do índice da bolsa americana. Tem o Nasdaq 11 também, o Nasdaq 11, tem o IVVB, que ele vai replicar o S&P 500. É uma forma bastante segura de você se expor, principalmente nesse começo dos investimentos. Eu recomendo que você faça isso. E um terceiro tipo de investimento que é bastante interessante, porém ele exige um pouquinho mais de cuidado, que são os fundos imobiliários. Você consegue investir com menos de R$ 100 cada cota, tem cotas a partir de R$ 10, porém não é só o preço que você tem que ficar de olho, você precisa fazer uma avaliação do fundo imobiliário. O fundo imobiliário tem alguns tipos, mas basicamente ele vai ser
atrelado ou alguma estrutura, então ele vai ter shopping centers, galpões logísticos, escritórios, lajes comerciais, ou vai ser de papéis. Aí, nesses papéis, ele vai funcionar como se fosse um fundo de investimento. Ele vende debentures, por exemplo, para empresa de logística, e aí você só compra e vende esses papéis. Papéis para o agro. Hoje nós temos fundos imobiliários ligados ao agro, então é bastante interessante você seguir eles. Você recebe uma renda mensal diferente das ações. Nem todas as empresas são pagadoras de dividendos. As que pagam dividendos, elas pagam trimestralmente, algumas pagam anualmente. O fundo imobiliário, ele é obrigado a pagar todos os meses. Então você vai receber uma renda todos os meses e isento de imposto de renda. Por enquanto, pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo, a lei já tenha mudado. E ele é uma porta de entrada para a renda passiva, para quem quer começar a investir, para ter uma renda passiva, além do tesouro direto, que você vai ter um rendimento que pode ser só no final do período ou durante o período, dependendo do tesouro que você pega. E os ETFs, que hoje nós temos ETFs que pagam dividendos, mas ainda são muito poucos, no fundo imobiliário você vai conseguir ter essa renda passiva. Para quem tem o foco em renda, isso é bastante interessante porque teu dinheiro ele vai crescer muito mais rápido por causa dos juros compostos. Você vai começar a investir no fundo imobiliário, tem aquele número mágico que é o tanto que um fundo imobiliário paga para você ter uma cota. Se você tiver 100 fundos e ele paga 1%, então você consegue comprar uma cota todo mês. Com isso, você vai multiplicando o seu capital com o próprio rendimento das cotas do fundo imobiliário. Isso é bastante interessante para quem está iniciando, começando a montar a sua carteira de investimentos. E aqui o mais importante não é o valor, é criar o hábito. Isso daqui é o que você precisa fazer. Se você não investe ainda, você precisa criar o hábito. O grande problema é que as pessoas elas vislumbram, elas idealizam os investimentos como sendo algo maravilhoso e que vai torná-las ricas muito rápido. E não é dessa forma que funciona. Geralmente a pessoa quando ela entra sem ter uma estrutura, uma base antes, que é o que a gente ensina dentro da Start Grana, ela mergulha de cabeça, ela coloca todo o dinheiro que ela tem, ela pulveriza ou concentra em ações que não dão retorno a médio prazo, a longo prazo. Elas acabam perdendo dinheiro porque não consideraram crise ou não consideraram outros fatores também que não dependem de nós, depende do mercado. O mercado ele é um ser vivo e ele age conforme o que está acontecendo, não depende de nós, nós não conseguimos prever, mas nós conseguimos nos proteger, nos precaver do que vai acontecer. E aí a pessoa ela entra, ela monta tudo errado a carteira dela, começa a perder dinheiro, vende, realiza aquilo, cai fora e fala: "Ah, isso não é para mim". E você pode, de uma forma bastante simples, começar com ETF, tesouro ou fundo imobiliário. Você vai ter uma volatilidade muito menor, você vai conseguir fazer uma diversificação e você vai passando o tempo criando uma confiança melhor. Conforme você for criando essa confiança e essa experiência no mercado, você vai crescendo. Além do hábito que você vai criar. Você pode ser que hoje não invista porque não sobra dinheiro, você não tem um dinheiro para aportar. Quando você tomar essa decisão, que espero que seja a partir de hoje que você tenha tomado essa decisão, você vai começar a organizar as suas finanças de modo que sobre um dinheiro para você. Sobrando esse dinheiro, não importa o valor que seja, você viu aqui que a partir de R$ 5 você consegue investir. Sobrando esse valor, ao longo do tempo, você vai criando o hábito de todos os meses aportar, todos os meses investir. Aos poucos você vai trocando aquela dívida que você fazia, aquela compulsão por uma compra, por um investimento, porque o investimento também é uma compra. A diferença é que ao invés de você receber agora e ter um prazer momentâneo, você vai receber lá na frente. Esse recebimento lá na frente vai ser em uma vida um pouco mais tranquila, que é o objetivo, eu acho que de todo mundo. Mas conforme a vida vai passando, nós esquecemos de ter essa noção de que precisamos cuidar da nossa vida lá na frente, o nosso eu do futuro. E aí a gente fica muito atrelado às coisas do momento, querendo fazer tudo agora e não pensamos lá na frente. Então,
você começar com um pouco e seja com esses 3 tipos de investimentos, caso você queira aprender ou como montar sua carteira ou escolher os tipos de ativos certo, dentro da Start Grana a gente ajuda a fazer isso. Nós temos aulas exclusivas, lives semanais, a comunidade que serve para você tirar suas dúvidas, interagir com outros membros. Com isso, você vai adquirindo experiência de uma forma um pouco mais rápida. E nós também temos o atalho dentro da Start Grana, que tem o link aqui na descrição, que é você ter acesso ao meu WhatsApp, que com isso você consegue tirar todas as suas dúvidas. Eu vou ajudar você, eu vou te dar dicas diretamente de investimento, que vai ser um verdadeiro atalho dentro dos investimentos. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. 96,2% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas no canal, então deixe sua inscrição. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, tchau.